Boa noite. Boa noite. O ministro da Educação e o presidente do INEP vão ao Congresso para se explicar sobre acusações de interferência política no Enem. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, dá 5 dias para o governo federal esclarecer a falta de assistência aos Yanomamis. A Polícia Militar de Roraima ocupa uma aldeia indígena em meio a conflitos por causa de garimpos ilegais. A Confederação Sul-Americana suspende os árbitros que não puniram uma agressão no jogo entre Brasil e Argentina. Começa o pagamento do programa que substitui o Bolsa Família. Nesse primeiro dia de pagamento do programa que vai substituir o Bolsa Família. Em Salvador, a fila dobrou quarteirão. Uma situação que se viu também em Goiânia, em Belo Horizonte, no Recife. Esse mês também está sendo paga a última parcela para quem recebe o auxílio emergencial. E a preocupação de muitos beneficiados é saber se vão ter direito ao novo programa. Com o fim do auxílio emergencial, especialistas calculam que milhões de brasileiros vão deixar de receber a ajuda do governo. Wagner? Oi, sou Elter, tudo bem? Tudo. A gente pode entrar? Pode sim. Wagner luta contra as dificuldades da vida como pode. Desempregado desde 2014, ele cuida do pai doente. Nos intervalos, junta latinhas para vender. Ele recebeu todas as parcelas do auxílio emergencial e agora, sem os R$150 do programa, tudo ficou ainda mais incerto. Inteirava alguma coisa para comprar, negócio de comida, entendeu? Era importante. Esse aqui é o mercadinho do bairro, fica bem na esquina da casa do Wagner. No início da pandemia, as vendas despencaram. Depois, com o auxílio emergencial, os corredores voltaram a ficar cheios. Agora estão assim de novo. Muitos moradores, enfrentando inflação alta e sem dinheiro no bolso, simplesmente deixaram de comprar aqui. Muita gente recebia auxílio aqui e eles dependem desse auxílio para viver, porque muita gente desempregada. Este ano, o auxílio emergencial chegou a mais de 39 milhões de brasileiros. A Rede Brasileira de Renda Básica, instituição que reúne professores e pesquisadores, calcula que o fim do programa deixa 29 milhões de pessoas sem qualquer renda do governo. A outra parte, cerca de 10 milhões, já está incluída no Auxílio Brasil, o substituto do Bolsa Família. Este grupo vai se juntar a outros 4,5 milhões que estão inscritos no programa, totalizando 14,5 milhões de beneficiados. Especialistas defendem que mais pessoas precisam receber ajuda financeira do poder público. É muito importante compreender que a situação de pobreza que nós temos hoje se dá também em função de um mercado de trabalho que foi muito prejudicado pela pandemia. A necessidade de expandir as transferências de renda estava colocada desde o primeiro dia da pandemia. É preciso aproximar as transferências, como a do Bolsa Família, de uma renda básica e caminhar na incorporação de um número maior de beneficiários. O pesquisador Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas, chegou ao mesmo número. Um drama que vai além do mercadinho e dos muros da casa do Wagner. Não só aumento de pobreza, mas a própria retomada da economia fica enfraquecida. Esses programas sociais têm um impacto muito grande no PIB, que é da real que você gasta com Bolsa Família ou com Auxílio Brasil agora, o impacto, você gera R$1,80 em termos de PIB. Então, quando você corta esses recursos, a economia cai mais do que o corte de recursos, porque essas pessoas deixam de gastar, deixam de consumir e as rodas da economia andam para trás. O Ministério da Cidadania declarou que o número de beneficiados pelo Auxílio Brasil vai passar para 17 milhões em dezembro e que tem o compromisso de ampliar o alcance das políticas socioassistenciais, superar com mais eficácia a pobreza e minimizar os efeitos da desigualdade. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou hoje a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos para os 17 setores que mais empregam brasileiros. A votação foi simbólica. A maioria dos partidos orientou os deputados a votarem a favor. O Novo liberou a bancada para votar como quisesse. E o PSOL foi o único partido contrário. A desoneração está em vigor, mas prevista para acabar em dezembro. Ela permite que as empresas substituam a contribuição previdenciária de 20% sobre o salário dos empregados por uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Hoje, 17 setores podem aderir a esse modelo. Entre eles, as indústrias
têxtil, de calçados, proteína animal e de máquinas e equipamentos. A construção civil, comunicação e transporte rodoviário são setores que mais empregam no país 6 milhões de trabalhadores. O projeto original do deputado Efraim Filho, do Democratas, previa a prorrogação até 2026. Mas depois de o presidente Jair Bolsonaro anunciar que queria manter a desoneração por mais 2 anos, o relator da proposta, deputado delegado Marcelo Freitas, do PSL, e o governo chegaram a um acordo. E a proposta foi alterada na CCJ, estendendo a desoneração até 2023. Ontem, no final da noite, inclusive com a participação da presidência dessa casa, do líder do governo e com o governo, nós construímos um acordo no sentido de, ao invés de fazermos essa prorrogação até 2026, que a gente pudesse fazer a prorrogação até dezembro de 2023, com o compromisso do governo de não haver qualquer possibilidade de veto. O deputado Efraim Filho destacou a importância da medida para a manutenção dos empregos. Não é apenas uma solução de governo, é uma solução de Estado, de nação. O maior desafio do Brasil é preservar empregos e gerar novas oportunidades. O relator, deputado delegado Marcelo Freitas, disse que os deputados fecharam um acordo para que o projeto não seja levado para o plenário da Câmara. Deve ir direto para o Senado. E lá o presidente Rodrigo Pacheco, do PSD, vai dar o ritmo. Para acelerar, pode até levar a proposta direto para o plenário, sem passar por comissões. Acredito que há um ambiente, há uma possibilidade, pelo ato da comissão diretora, de se encaminhar diretamente ao plenário do Senado Federal. Imagino que esse possa ser um encaminhamento razoável, dada a relevância da matéria e a importância de vê-la aprovada o quanto antes. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, espera que seja rápido. Esperamos que o presidente Rodrigo Pacheco coloque em votação em plenário o mais rápido possível, porque eu não acredito que não há nenhum deputado ou senador que queira votar contra essa medida, que é para preservar emprego, criar emprego e gerar renda para o país no momento da retomada da economia. A seguir, a obra de arte latino-americana mais valiosa da história dos leilões. A suspensão dos árbitros que não puniram o jogador argentino. Hora de saber como fica o tempo nessa quinta-feira. Oi, Anne, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. O calor do Sudeste está indo embora outra vez, mas a culpa não é minha, tá? É de uma frente fria que está passando aqui, ó, por Santa Catarina hoje e chega amanhã São Paulo. Em Curitiba, a máxima não deve passar dos 20 graus, Florianópolis 22 e em São Paulo a temperatura já cai para 28, todas com muita chuva e risco de fortes temporais. Esse risco de temporais, ele se estende também para grande parte do centro-oeste e também do norte do país. E dá uma olhada nesses volumes de chuva. Cuiabá, 50 milímetros, Campo Grande, 40, Manaus e Rio Branco, 30 milímetros. O tempo fica firme no Rio Grande do Sul, na região dos lagos do Rio de Janeiro, Espírito Santo até o Jequitinhonha, em Minas Gerais, e do centro-norte da Bahia até o Rio Grande do Norte. Nas áreas em azul, o sol não aparece. Em verde escuro, o tempo mais fechado e em verde claro, sol com chuva. É o caso do Rio de Janeiro, onde amanhã a temperatura chega aos 36 graus, com chuva a partir do fim do dia. Há mais de um mês não faz tanto calor no Rio e na sexta a temperatura já cai para 26 graus. Em Porto Alegre, a máxima de 21, Brasília 25, Belo Horizonte e Vitória 30 graus, Salvador 28, 32 graus em Natal, São Luís 31, 34 em Macapá e 29 graus em Manaus, onde chove bastante amanhã. Até amanhã, Renata, Bonner. Até amanhã, obrigado, Anne. A crise no INEP dominou hoje as sessões das comissões de educação da Câmara e do Senado. O ministro da Educação e o presidente do Instituto foram se explicar sobre a acusação de interferência política nas provas do Enem. Depois que 37 servidores do INEP entregaram os cargos, alegando interferência da cúpula do Ministério, a polêmica aumentou com a declaração do presidente Jair Bolsonaro, feita na segunda, em viagem ao Oriente Médio, de que o Enem agora tem a cara do governo. Hoje, Bolsonaro foi questionado sobre a repercussão da fala aqui no Brasil. Disse que não viu as questões, mas insistiu nas críticas ao conteúdo das provas.
Olha o padrão do Enem do Brasil, pelo amor de Deus. Aquilo mede algum conhecimento ou é ativismo político e ativismo também, na questão comportamental? A gente não precisa disso. Chegou a ver as perguntas do Enem? Não, não vi dessa vez, eu não vejo, não tenho conhecimento. Enquanto isso, aqui no Brasil, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, se antecipou a uma convocação e foi à Comissão de Educação da Câmara. Antes de ser questionado, tentou explicar a fala do presidente. Tem a cara, sim, do governo. O Enem agora tem a cara do governo. Em que sentido? Sentido de competência, honestidade, seriedade. Essa é a cara do governo. É a cara do nosso governo. Provocou reação de deputados. Por favor. Milton Ribeiro também insistiu na versão de que a debandada no INEP se deve a questões financeiras. Segundo ele, os servidores querem o pagamento de uma gratificação. Ontem, a Associação de Servidores já havia negado. Hoje, o presidente da Frente Parlamentar da Educação, deputado professor Israel Batista, do PV, também rebateu o argumento. Quero repudiar com toda a veemência, senhor ministro, a sua tentativa malfadada de transformar a mais grave crise da história do INEP numa mera crise entre gestores e servidores públicos por causa de uma gratificação. A oposição criticou o ministro. Os senhores estão tentando transformar aquilo que foi um instrumento fundamental para ter a maior ampliação de ingresso em universidades da história, e os senhores estão tentando transformar no instrumento de exclusão, de ampliação das desigualdades. E os fatos, eles falam por si só. Há uma dificuldade enorme de preenchimento das vagas que estão desocupadas no INEP, justamente por esse clima de medo que se instaurou na autarquia. Milton Ribeiro pediu que a comissão esperasse a realização das provas, que começam domingo, para só depois aprofundar as investigações. Vamos aguardar, a hora que vocês pegarem a questão, selecione lá, por favor, as questões de cunho ideológico, que tem a cara do governo, e me tragam, me chamem aqui e me cobrem. Não estamos tentando destruir o INEP. Em nenhum momento estamos tentando destruir o INEP. Pelo contrário, fortalecer. Isso nós vamos ver. Nós vamos caminhar um pouco mais. Vamos dar paciência, tenham paciência. Ao mesmo tempo que o ministro da Educação era cobrado por deputados, o presidente do INEP, Danilo Dupas, também estava sendo questionado na Comissão de Educação do Senado. Dupas participou por videoconferência. Ele disse que não houve interferência nas provas. Sobre a interferência nas provas do Enem, o senhor ministro da Educação, Milton Ribeiro, e eu não tivemos em nenhum momento acesso às provas. Dupas repetiu os argumentos do ministro de que a reclamação dos servidores tem razões econômicas. O presidente da Associação de Servidores do INEP, que também participou da audiência, rebateu. Vivemos hoje em dia dentro do INEP um clima de desconfiança, um clima de insegurança, um clima de insatisfação generalizada com a atual gestão. O diretor executivo da ONG Todos pela Educação, Olavo Nogueira, ressaltou que milhões de estudantes vão fazer as provas no domingo e precisam ter segurança. Em condições normais, a operacionalização de uma prova com o Enem já é um desafio imenso. Quando você adiciona uma camada de insegurança, uma camada de instabilidade, como essa que a gente vem acompanhando, é claro que a situação ela torna-se um tanto quanto preocupante. É fundamental que o governo concentre todas as suas energias na realização dessa prova para garantir que ela corra sem grandes problemas. O presidente Jair Bolsonaro passou o dia hoje em Doha, capital do Catar. Foi a última parada da viagem de uma semana ao Oriente Médio. Bolsonaro se encontrou com o emir Tamim bin Hamad Al Thani. Depois, em motocicletas cedidas pelo emir, Bolsonaro passeou com integrantes da comitiva brasileira pelas ruas da cidade até um dos estádios da Copa do Mundo do ano que vem. Na Europa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu um prêmio de uma revista especializada em política internacional. Antes,
Ele esteve com o presidente francês Emmanuel Macron por mais de 1 hora no Palácio do Élysée. Um porta-voz do governo francês disse que eles discutiram assuntos como crise sanitária, a luta contra o desmatamento e o combate às desigualdades. Lula já passou pela Alemanha e pela Bélgica. Na segunda-feira, discursou no Parlamento Europeu numa conferência promovida pelo Bloco Social Democrata. A Justiça dos Estados Unidos condenou a 3 anos e 5 meses de prisão o homem que participou da invasão do Congresso em janeiro usando um capacete com chifre e uma lança. 5 pessoas morreram no ataque ao prédio. Jacob Chansley tinha se declarado culpado em setembro na tentativa de conseguir uma pena mais baixa. Um autorretrato da pintora mexicana Frida Kahlo se tornou a obra mais cara de artistas latino-americanos já comprada em leilões. A tela Diego e Eu foi pintada em 1949. O colecionador argentino Eduardo Constantini pagou o equivalente a quase 193 milhões de reais. O recorde anterior era de uma obra de Diego Rivera, o marido de Frida, estampado na testa da artista. A Confederação Sul-Americana de Futebol suspendeu por tempo indeterminado os árbitros de campo e de vídeo da partida de ontem entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa. O motivo foi não terem punido o zagueiro argentino Otamendi pela cotovelada no atacante Rafinha. O juiz Andrés Cunha nem falta marcou. O assistente de vídeo Esteban Ostochi considerou o lance faltoso, mas de intensidade média. Rafinha levou 5 pontos no lábio. Ontem, a Argentina garantiu participação na Copa do Mundo do Catar no ano que vem. A seguir, o ministro Barroso do STF cobra explicações do governo federal sobre a falta de assistência aos Yanomamis. A Polícia Militar de Roraima ocupa uma aldeia indígena em meio a conflitos por causa de garimpos ilegais. Policiais militares de Roraima ocuparam uma comunidade indígena na reserva Raposa Serra do Sol. Ontem, 6 pessoas ficaram feridas quando PMs tentaram retirar barreiras de uma estrada. Hoje cedo, um micro-ônibus escolar foi incendiado na comunidade Tabatinga, em Uiramutã, no norte de Roraima. A Secretaria de Educação diz que a ação foi praticada por indígenas. O clima é tenso na comunidade localizada na terra indígena Raposa Serra do Sol. Ontem à tarde, policiais militares foram à aldeia, segundo a PM, para desobstruir uma estrada. A PM diz que um grupo de indígenas tirou o bloqueio, mas depois teria voltado com reforço e atacado os soldados. Os policiais avançaram. É isso que vocês queriam! Houve disparos, inclusive de bomba de gás lacrimogênio e de efeito moral. Os indígenas tentaram se proteger nesta casa e se desesperaram. Segundo o governo do estado, 6 pessoas ficaram feridas, entre elas um policial. Uma viatura da PM também foi depredada. A Polícia Militar de Roraima afirma que mandou os PMs para cumprir uma determinação judicial de agosto passado que proíbe o bloqueio de rodovias na Raposa Serra do Sol. Os indígenas dizem que as barreiras eram postos de vigilância para combater a entrada de drogas e o avanço da Covid. A ação na Justiça foi movida por uma entidade chamada Sociedade de Defesa dos Índios Unidos de Roraima, que é a favor do garimpo na região. O Conselho Indígena de Roraima classificou a ação da PM como um ataque e afirmou que vai adotar medidas cabíveis. A gente repudia, a gente não compactua com essa ação criminosa e queremos dizer que o trabalho, assim como estava funcionando de forma educada, de forma pacífica e organizada por parte das comunidades como uma ação legítima, ela vai continuar. Já a Polícia Militar disse que só atirou porque os policiais foram recebidos com flechas e pedradas, que usou armamento menos letal e material químico de controle de distúrbio. O Ministério Público Federal informou que acompanha o caso e tentará mediar o conflito com o apoio de outras forças de segurança.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, deu 5 dias para o governo federal prestar esclarecimentos sobre a situação dos Yanomamis. O surto de malária e a desnutrição nas comunidades Yanomami, na divisa do Amazonas com Roraima, afetam principalmente as crianças. Um levantamento do Ministério Público Federal mostra que 52% das crianças de até 12 anos estão desnutridas. Nas comunidades mais isoladas, como a de Charuna, a desnutrição atinge mais de 80% delas. A taxa de mortalidade é a pior das comunidades indígenas do Brasil. Nos últimos 2 anos, a reserva Yanomami teve 44 mil casos de malária. Quase a metade de todos os casos registrados entre os povos indígenas neste período. Então, a falta de assistência básica acaba fazendo com que essas comunidades fiquem em assistência, especialmente as mais isoladas, que justamente por critérios epidemiológicos deveriam ser priorizadas porque são as mais vulneráveis e as mais frágeis, né? Segundo especialistas em saúde, o aumento do garimpo, que destrói as florestas, e a falta de assistência médica são as causas principais do caos na saúde dos Yanomami. Segundo a Polícia Federal, a presença dos garimpeiros aumentou nos últimos 2 anos. 6 garimpeiros trabalhavam nessa parte do garimpo e em apenas 28 dias eles destruíram toda essa área aqui. Ontem, o partido Rede Sustentabilidade acionou o Supremo Tribunal Federal, pedindo que o governo federal seja obrigado a adotar as medidas necessárias para proteger os Yanomami. Em despacho publicado hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, intimou a União para que informe em detalhes, no prazo de 5 dias, a situação nutricional, de acesso à água potável e a serviços de saúde e medicamentos, adotando todas as providências necessárias a assegurar-lhe condições mínimas em tais âmbitos, bem como a sua segurança. O ministro também pediu informações sobre a situação dos garimpeiros dentro da reserva. As denúncias sobre o estado de saúde nas terras indígenas de Yanomami, em Roraima, foram feitas pelo Fantástico no último domingo. Hoje, representantes do Ministério da Saúde se reuniram com lideranças de Yanomami em Boa Vista para estabelecer um plano de ação emergencial para atender as comunidades. O Conselho de Saúde Indígena Yanomami confirmou agora há pouco a morte de um menino de 3 anos por suspeita de malária e pneumonia. Sobre o prazo determinado pelo STF para esclarecer a situação dos Yanomami, a Advocacia Geral da União declarou que vai se manifestar nos autos. A Fundação do Câncer lançou hoje um projeto para combater o câncer do colo do útero, o 4º em número de mortes entre mulheres no Brasil. Seguindo recomendações da Organização Mundial da Saúde, o projeto vai apoiar o rastreamento para identificação e tratamento na fase inicial. Segundo a Fundação, outra medida importante é a vacinação de adolescentes contra o vírus HPV, a principal causa da doença. Esse tipo de câncer tem alta chance de cura. Um dia depois de o Ministério da Saúde ter recomendado a 2ª dose da vacina Janssen contra a Covid, a Anvisa ainda aguardava informações sobre a nova diretriz. O anúncio do Ministério da Saúde surpreendeu muita gente. Ontem, o ministro Marcelo Queiroga orientou a todos que tenham tomado uma dose da vacina Janssen que voltem aos postos depois de um intervalo mínimo de 2 meses para tomar uma 2ª dose da mesma vacina. E que após essa 2ª dose será preciso tomar um reforço 5 meses depois, preferencialmente de outro fabricante. De acordo com a bula, a Janssen é aplicada em dose única. A Anvisa, a agência que autoriza o uso de vacinas no Brasil, disse que não foi consultada sobre a mudança e que a fabricante ainda não apresentou pedido para aplicação de 2ª dose aqui no país. A gente está oficiando o Ministério da Saúde para saber de que maneira o Ministério tomou essa decisão, qual foi o racional que eles utilizaram para que a gente possa fazer o acompanhamento. A Janssen apresentou estudos que demonstram os benefícios em tomar uma 2ª dose da vacina. Em nota, afirmou que recentemente a companhia divulgou dados preliminares de análises feitas com doses de reforço. Quando um reforço da vacina da Janssen contra a Covid-19 foi dado 2 meses após a dose única, os níveis de anticorpos aumentaram de 4 a 6 vezes. Outra análise demonstra que, quando o reforço foi dado após 6 meses da dose única, os níveis de anticorpos aumentaram 9 vezes após uma semana e continuaram a subir em 12 vezes
4 semanas depois do reforço. Que nos Estados Unidos, o FDA, a agência regulatória americana, passou a autorizar também a aplicação de uma dose de reforço a partir de 2 meses da dose única. Que os dados da vacina proporcionam benefícios, seja quando administrada em dose única, com resposta eficiente para o combate à pandemia, ou como dose de reforço, depois de pelo menos 2 meses. E que no Brasil, a Janssen submeterá os dados para avaliação da Anvisa nas próximas semanas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou hoje que a recomendação de uma segunda dose, seguida de uma dose de reforço, foi baseada em estudos científicos. O ministro afirmou ainda que a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid, a Secovid, ainda vai dar mais detalhes sobre o tema. Vai sair uma nota técnica da Secovid dando essas orientações, né? Isso visa dar mais segurança e proteção à população brasileira. E porque temos bases assim, científicas. Nós temos acompanhado esses casos, com estudos observacionais, realizados em parceria com a Fiocruz. O CONASCENS, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, cobrou o envio de lotes da Janssen para a segunda dose. O Ministério da Saúde prometeu liberar doses da Janssen já a partir desta sexta-feira. Mas o site oficial, que publica o ritmo da liberação das vacinas, mostra que o estoque não chega a 1.100.000 doses e que elas ainda não foram liberadas para distribuição. Muito abaixo dos 4,5 milhões de brasileiros que receberam o imunizante do fabricante. Desde ontem, a população que tomou a Janssen já procurou para tomar a dose de reforço. O ideal seria fazer o anúncio após a disponibilização das doses lá na ponta, nas unidades de saúde, para que isso já fosse aplicado e operacionalizado ontem mesmo ou hoje. O Fábio Turci traz agora os números da pandemia e da vacinação reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Boa noite, Fábio. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite para todos. Receberam a primeira dose nas últimas 24 horas 335.208 pessoas. 1.260.459 tomaram a segunda, ou a dose única, e 535.778 a de reforço. Total do dia, 2.131.445 vacinados. Até agora, 157.336.036 brasileiros receberam a primeira dose, 73,76% da população. 126.773.298 estão completamente vacinados, 59,43%. E 12.641.180 tomaram a dose de reforço, 5,93%. No mapa, os estados mais adiantados na vacinação completa aparecem em verde escuro. Agora, os números da pandemia. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 374 mortes. E desde o começo da pandemia, já são 611.898 vítimas. De ontem para hoje, foram 12.432 novos casos e o total é de 21.976.724. A média de casos está em 9.335 por dia, menos 1% na comparação com 2 semanas atrás. Isso está dentro da estabilidade. Essa é a menor em mais de 1 ano e meio, desde maio de 2020, menor média de casos. Em média, morrem de Covid todo dia no Brasil 260 pessoas. A média de mortes subiu 14%, está na faixa da estabilidade. Agora, é o 4º dia desde que essa média parou de cair. 8 estados registram alta na média de mortes, 11 estabilidade e 7 estados e o Distrito Federal têm queda. Mais informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigado, Turci. Boa noite para você. O Jornal da Globo é depois de Segue o Jogo. Boa noite. Boa noite e até amanhã.